No vídeo de hoje, trazemos um tema que merece mais atenção dentro do debate sobre os impactos do novo coronavírus no Brasil. Sem assistência do governo e em meio a uma crise sanitária, os povos indígenas da Amazônia enfrentam uma batalha solitária contra o inimigo invisível. E mesmo em meio a tudo isso, o garimpo e o desmatamento ilegal em territórios indígenas permanece. Esse fogo causado pelo Juruá! Olha só o que estão fazendo com o nosso território! Vocês precisam denunciar, gente! A prefeitura tem condição de mandar helicóptero aqui para jogar água. Se fosse para eles ficar transportando gente de um lado para o outro para passear, para ir para restaurante, família de político, eles fariam isso, gente. É preciso denunciar o que está acontecendo com a gente. A questão indígena no Brasil durante a pandemia faz parte de um contexto muito maior, onde os povos da floresta pagam um preço muito alto ao lutar em uma batalha que fica cada vez mais difícil. Recebemos hoje aqui no Observatório TV Simone Caripuna, liderança indígena e uma das coordenadoras da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e do Norte do Pará. Ela vai conversar com a gente hoje sobre questões indígenas no Brasil e principalmente, sobre os impactos da pandemia nos povos indígenas. Oi, Simone, tudo bem? Boa tarde. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você, contasse um pouco da sua história, para a gente se inteirar aqui. Obrigada, Clarice. Eu sou Simone, como você já me apresentou, sou Simone Caripuna. Eu venho de uma região de área de fronteira. Minha aldeia chama Cunanã, minha terra indígena é Juminã. A fronteira Brasil-Guiana Francesa e que fica em Oiapoque. Aqui em Macapá nós temos uma articulação dos povos indígenas do Amapá e Norte do Pará e que a gente compõe uma articulação que tem como um dos fundamentais pontos de atuação é justamente resguardar o direito indígena. Eu queria te perguntar, já que a partir da tua experiência, como é que você avalia, como é que está a situação dos povos indígenas em relação à pandemia? Bom, os povos indígenas, no meio dessa pandemia, está sendo muito cruel, como tanto no meio não indígena, nós indígenas estamos perdendo muita liderança, muitos parentes, muitos indígenas dentro do nosso território, e que isso cada vez mais nos angustia, porque nós temos toda uma forma cultural de lidar com morte, e o fato da gente não poder cuidar dos nossos parentes que vão a óbito, isso é muito cruel, né? De ter todo um ritual que a gente sempre faz. A gente tem tido assim vários casos ao mesmo tempo, né? Casos de morte de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, isso para nós está sendo bem difícil, não só aqui no Amapá, mas em todos os estados da Amazônia brasileira. Mas nós temos uma questão muito atípica, que é justamente a localização das nossas aldeias, porque elas não se concentram só no espaço, normalmente elas se concentram no limite das nossas terras indígenas. Tem umas que é só via aérea, outras são vários dias de barco, tem outras que levam 4, 5 horas de voadeira. Então, assim, tem toda uma diferenciação. A questão da falta de medicamento foi um fator agravante, né, diante de toda essa pandemia. A gente
tem utilizado muito os nossos medicamentos tradicionais, a medicina tradicional, a gente trouxe muito forte para agora, a gente tem utilizado muito a medicina tradicional, e isso tem evitado uma situação pior, porque se não fosse assim, a gente estaria numa situação bem pior diante de tudo isso. A gente também teve dificuldade com a questão da alimentação no nosso território, né? Porque, como bem sabe, tem muitos indígenas que conseguem tirar sua alimentação no seu habitat, né? Dentro das suas comunidades e tudo. Mas já se habituou com alguns alimentos que é como complementação, que é comprado na cidade. Mas a gente tentou mediar da melhor maneira possível, a gente conseguiu parceiros para dar conta disso, e a gente tem, na medida do possível, tem tentado minimizar esse grande impacto no nosso território. Em questão dessas aldeias que são isoladas, recentemente a FUNAI ela liberou uma portaria que autoriza, né, o contato direto de coordenadores do órgão com essas aldeias. Eu queria saber o que você pensa disso, já que isso claramente pode aumentar ainda mais o risco de contágio dentro dessas aldeias. Olha, Clarice, a gente tem passado por situações bem desconfortáveis, sabe? Diante desse cenário que está no Brasil. O governo brasileiro é totalmente contrário aos povos indígenas, porque ele vê nós como, mais uma vez, como empecilho para o progresso. E aí nos coloca de uma maneira muito ruim para a sociedade brasileira como um todo. O Brasil, o governo brasileiro, ele tem que ter respeito por nós, porque nós cuidamos da riqueza maior do país. Não estou falando em coisas materiais só, eu estou falando em coisas que vai além disso, que é a nossa cultura, é material e imaterial. Sucateia a FUNAI, coloca muitos servidores que nunca trabalharam com os povos indígenas, que nunca tiveram nenhum conhecimento com a maneira de viver, com a maneira de ser, e tenta empurrar de goela abaixo para que a gente possa aceitar. Isso é inadmissível. Isso é querer que a gente vá à extinção. Isso é querer que a gente perca o que é mais precioso, a nossa identidade. Porque trabalhar com os povos indígenas, ser parceiro dos povos indígenas, é respeitar tudo isso, é entender, é dialogar, é escutar a nossa maneira própria de como queremos ser tratados. E isso, para nós, é uma quebra de confiança da FUNAI com a gente. E nós, os povos indígenas do Brasil, repudiamos essa imposição do Estado brasileiro para nós nesse sentido, de querer nos colocar como incapazes. E nós não queremos ser integrados à nação, nós queremos que seja respeitado o nosso direito. É isso que esse governo fascista não consegue entender. Eu já queria que a gente começasse... Eu queria perguntar, né, na verdade, quais as tuas perspectivas, assim, quanto ao futuro, né, da PEC 215? Para nós é uma faca que a todo tempo os ruralistas, os fazendeiros e aqueles que não gostam dos povos indígenas têm se aproximado de nós. Não é por falta de luta, né? Não é por falta da gente estar presente. Nós temos travado uma luta há vários anos, né? Desde da proposta apresentada na Câmara dos Deputados,
A gente tem lutado, dialogado com vários parlamentares, e você sabe que pela situação foi em vão, né? Eles conseguiram passar para o Congresso, e isso é um grande mal. É justamente como é que pode, eu fico pensando, como é que pode alguém querer pensar só em extrair riqueza, tirar o bem maior de um povo que só quer viver, sabe? É muita crueldade. Imagine essa PEC aprovada. Assim, a gente de pensar assim, como será se hoje nós estamos numa situação em que estamos pelejando para que a gente consiga a demarcação de terras indígenas, que está paralisada aí, tá? Então, aí a gente fica pensando nesse sentido. Mas, por outro lado, Clarice, nós seremos incansáveis. Mesmo que essa PEC 215 passe, nós iremos recorrer a todas as instâncias do nosso Brasil, no Estado brasileiro, e até mesmo internacionalmente. Nós não iremos calar. Nós iremos defender o nosso território. Só que agora nós não iremos mais defender com sangue nosso território, porque nós aprendemos uma outra maneira de lutar. Por isso que nós temos incentivado muitos jovens indígenas a fazerem direito, para que justamente a gente consiga formas jurídicas de paralisar, de travar situações que queiram e impactam o nosso bem viver. Muito obrigada, Simone, por ter participado aqui com a gente hoje no Observatório. É uma honra ter aqui você falando um pouco com a gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou também. Siga a gente nas redes sociais e continue ligado que ainda vai vir bastante assunto. Obrigada a você. Espero contar sempre com pessoas divulgando um pouco do que nós temos de bem e de bom enquanto povos indígenas. Obrigada.